seitas. Vamos Qual é lá. a matéria da teologia que estuda religiões e seitas, bispo? Por favor. Vamos lá, nós temos várias matérias que estudam sobre isso, né? Mas vamos falar da mãe delas, né? A matéria-mãe seria a apologética, porque a apologética é a defesa da fé, né? E dentro da apologética, vamos dizer que a apologética é como se fosse um guarda-chuva, ela tem várias ramificações. Uma das ramificações da apologética é a heresiologia. A heresiologia é o estudo ou a doutrina das heresias, né? Das distorções da palavra de Deus. Mas a gente vai ver também essa questão em várias outras matérias. Por exemplo, se você pegar a doutrina de Deus, você vai ver as distorções que as pessoas falam sobre Deus. Se você pegar, por exemplo, cristologia, você vai ver as distorções que as pessoas fazem com relação à pessoa de Cristo. Então, as seitas e as heresias são estudadas tanto em cristologia, doutrina de Deus, mas principalmente em apologética e heresiologia, né? Essas são as duas matérias que vão estudar essas questões todas. Ô, bispo, e qual que é a diferença de religião e seitas? Certo. Então, religião é assim, vamos exemplificar que fica mais fácil, né? Religião vem do nome religar, né? Ou seja, as pessoas querem se religar com alguma coisa ou com Deus, com alguma divindade. Então, a religião é aquilo que já é o bojo completo de uma crença, né? Então, vamos pegar o cristianismo é uma religião, o islamismo é uma religião, o judaísmo, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, essas são religiões. Dentro dessas religiões, nós temos as ramificações das religiões. Essas são seitas. Então, por exemplo, tem o judaísmo, mas tem as seitas dentro do judaísmo, né? Tem o cristianismo, tem as seitas dentro do cristianismo. A gente pode classificar assim, por exemplo, os pentecostais são uma seita dentro do cristianismo. Os calvinistas são uma seita dentro do cristianismo. Os arminianos são uma seita dentro do cristianismo. Seita, ela nem sempre teve um sentido pejorativo, né? Porque a gente fala hoje assim, aquela lá é uma seita. E aí, logo quando você fala isso, as pessoas ligam, tá aquele lugar ali, parece que tem um pessoal de capuz preto, vai ter faca, vai ter bode, vai ter... Não é isso, né? A palavra seita, a palavra que veio do latim, né? Que veio do grego, a palavra grega é a palavra haireses, que depois traduziu para secta, e no português veio seita. O que significa seita? Seita é um partido, uma divisão, né? Então, existem as divisões do cristianismo. Só para ajudar aqui o pessoal que está acompanhando, né? A pessoa pergunta assim, você é de qual religião? Aí a pessoa diz assim, eu sou da religião evangélica. Não, você não é da religião evangélica. Você é da religião cristã, porque você professa o cristianismo. E aí você faz parte de uma seita. Que seita? A evangélica, porque tem a seita católica, né? Então, existe essa dificuldade. Qual a sua religião? Católico. Não, sua religião é cristã. O cristianismo é a religião. Veja que o cristianismo acaba sendo uma mãe também, e as outras são as seitas, são as ramificações, né? Então, é basicamente isso, a diferença entre seita e religião. Não sei se eu consegui explicar bem aqui. Ô, bispo, é interessante isso, porque tem bastante pessoas mesmo que tem certas dificuldades. Quando fala seita, já entende que é algo pejorativo, já atrela com heresia e acaba até condenando. Nós podemos entender isto como foi na época de Jesus, porque na época de Jesus tinha o judaísmo, que era a religião oficial de Judá, e tinha algumas seitas, alguns grupos que saíram do judaísmo, como os samaritanos, essênios, saduceus. Nós podemos entender dessa forma, porque o cristianismo também foi tratado como seitas na época de Jesus. Exatamente. Por exemplo, aí você pega Atos 24, versículo 5, os judeus chamando os cristãos de seita dos nazarenos, né? Então, quer dizer, seita daqueles que seguem o nazareno, né? Então, o próprio cristianismo foi chamado de seita dos judeus. Os judeus tinham algumas seitas, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios,
os zelotes, né? Zelotes. Cada uma delas com as suas particularidades. E aí, de repente, nasce o cristianismo, é mais uma seita. Junto com o fariseu, né? Que guardavam a lei, o saduceu também, mas não cria na ressurreição, né? Os essênios, que eram estudiosos, moravam em Qumran, próximo do Mar Morto. E os zelotes, que possivelmente vem do nome zelo, né? Que tinham muito zelo pela obra e pelas coisas de Deus, e aí deram esse nome. Então, e aí quando lança o cristianismo, é mais uma seita dos judeus, né? Então, o próprio cristianismo foi chamado de seita, né? É que assim, hoje, de uma forma coloquial, pastor, falar seita, né? Se eu falar assim, aquilo lá é uma seita, eu tenho que explicar que seita não é um lado pejorativo. Então, hoje, na verdade, quando se fala seita, já é pejorativo. Não tem como desatrelar isso do ouvido das pessoas. É nossa cultura, já ficou cultural isso, né, pastor? Então, quando eu quero chamar algum grupo de diferente, eu falo, é um grupo religioso, né? Agora, quando eu falo seita, as pessoas falam, você chamou de seita. É porque é uma separação, não é igual, não é a mesma coisa. Por exemplo, se eu pegar Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Quadrangular, estou só dando um exemplo aqui, elas não são, elas são juntas, elas creem coisas iguais. O que difere uma da outra não reparte elas. Agora, quando eu falo de outras, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai entrar aqui nesse debate aqui, aí você vai ver o que é uma seita mesmo. Realmente, não tem nada a ver com a igreja batista, com a igreja presbiteriana, não tem nada a ver com uma igreja Assembleia de Deus, não tem nada a ver. Aí você vai ver que é uma seita pseudo-cristã. Aí que entra o detalhe. Tem seita cristã e tem seita pseudo-cristã. Parece que é cristão, mas não é. Esse que é o problema.